Renato Augusto no Corinthians, Thiago Neves no Fluminense e Cavani no Grêmio? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto o que há de verdade em cada uma dessas três histórias. Também vou te falar como é que o Flamengo se tornou o clube mais odiado do Brasil em eleição feita nessa sexta-feira. E para completar tudo sobre o acordo da Globo com os clubes, ela enfim vai falar o nome dos estádios de forma correta. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, quero dar um toque especial para você que manja muito de futebol e quer ganhar um dinheirinho extra. Ainda mais nesse sábado que é véspera de rodada importante no Campeonato Brasileiro. Hora de você entrar agora mesmo no SPM 365, o melhor fantasy game de futebol que existe no mercado. Não sabe como é que funciona? Eu te explico. Você entra lá no SPM e escala seu time baseado nos atletas que você acha que vão mandar bem na vida real. E se isso de fato acontecer, você vai ganhar prêmios em dinheiro. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você entra lá, cadastra seus dados, valida todos eles e automaticamente já ganha $10 para começar a brincar. E mais, se você usar o cupom Nicola, você ainda ganha $5 no seu primeiro depósito. Bora falar agora sobre Thiago Neves, que teve uma sexta-feira para se esquecer. O Grêmio anunciou que não renovará o contrato com o meia e mais, que decidiu dispensá-lo antes da possibilidade de uma extensão do vínculo entre as partes. O mais curioso é que o Thiago Neves declarou um pouco mais tarde, por meio de suas redes sociais, que não sabia dessa notícia. Vou ler um trecho dessa declaração dele, abre aspas. Estou muito chateado com a notícia, até porque eu não acredito que a diretoria do Grêmio agiria com tamanho desrespeito a quaisquer dos atletas e seus colaboradores. Seria uma atitude extremamente amadora, que inclusive não combina com um clube do tamanho e história do Grêmio, fecha aspas. Pois saiba, Thiago Neves, que sim, a diretoria do Grêmio decidiu por dispensar o meia atacante antes dele completar o 20º jogo em que ele seria relacionado. Te contei todos os detalhes nesse vídeo, mas não custa dar um resuminho. O Thiago Neves já tinha 17 partidas em que ele fora relacionado. Se ele completasse a 20ª, ele teria automaticamente seu contrato estendido por mais um ano, de dezembro de 2020 para dezembro de 2021, com direito a luvas no valor de R$2.400.000. Foi então que o Grêmio decidiu dispensar. E a notícia que eu quero trazer como nova para esse vídeo é a possibilidade de ele ir parar no Fluminense. Todo mundo sabe da ótima relação que ele tem com o torcedor, fez bastante sucesso na década passada, sendo decisivo naquela campanha de vice-campeão da Libertadores da América. A esposa do Thiago Neves, inclusive, é torcedora fanática do Fluminense e, nas últimas horas, o pessoal do Fox Sports informou que já começaram as conversas entre o Thiago Neves e o pessoal do Flu. Informação que vem do Fox Sports dá conta de que um representante do Thiago Neves entrou em contato com os dirigentes do Fluminense. Liguei para o Paulo Angione antes de gravar esse vídeo e ele descartou essa possibilidade, mas de qualquer forma vale ficar atento. Vou te atualizando a tudo que for acontecendo nesse assunto. Bora falar agora sobre a Globo, que anunciou nessa sexta-feira que vai começar a falar o nome dos estádios dos clubes brasileiros, ainda que esses estádios tenham nomes de patrocinadores. Cheguei a contar alguns dias atrás que o André Sanches garantia ter um acordo com a Globo referente aos name rights do estádio do Corinthians. A Neoquímica Arena terá sim seu nome falado pela Globo. Havia um acordo entre as partes, entre o Corinthians e a Globo, e para completar, a Hypera Pharma, que é dona da Neoquímica, ainda é patrocinadora, é uma das anunciantes da Globo, desembolsa algo na casa de R$307 milhões por ano para patrocínio. A partir daí a Globo se sentiu numa sinuca de bico. Como é que vai falar o nome do estádio do Corinthians e vai ignorar, por exemplo, o estádio do Palmeiras? Estádio inaugurado em 2014, desde então ele é chamado de Allianz Parque, mas nunca a Globo, na Globo, no Sport TV, no Pay-Per-View, se referiu ao estádio do Palmeiras dessa maneira. Sempre o tratou como Arena Palmeiras. Mas isso a partir desse sábado vai mudar em caráter definitivo. A Arena do Corinthians será Neoquímica Arena e a Arena do Palmeiras será Allianz Parque. O mesmo vale para a Fonte Nova, que tem seu nome atrelado a Itaipava, e também para o Estádio do Galo, que ainda não foi inaugurado, mas já teve seus name rights vendidos, será a Arena MRV. Ótima notícia para todos os clubes. A Globo chegou a emitir um comunicado para justificar sua decisão. Vou ler um trecho mais importante, abre aspas. A partir desse sábado, a Globo passa a citar nas transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil a marca patrocinadora de arenas esportivas. Essa decisão é fruto do diálogo constante que a Globo mantém com os clubes, sempre respeitando os acordos estabelecidos com as marcas parceiras das transmissões esportivas da emissora.
Como parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas, a Globo busca sempre as melhores soluções para os que apoiam o desenvolvimento do esporte do país. Fecha aspas. Não dá pra dizer que é bem assim, né? Afinal de contas são 6 anos chamando o estádio do Palmeiras de Arena Palmeiras. Mas, de qualquer forma, melhor corrigir agora do que não corrigir. Bem legal essa atitude da Globo de chamar o nome dos estádios pelo nome correto, pelo nome da empresa que está bancando os name rights. Bora falar agora sobre uma notícia que agitou a sexta-feira no Rio Grande do Sul, a informação que veio da Argentina de que Cavani disse sim ao Grêmio e se apresentará na próxima segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato. Notícia bombástica, afinal de contas o Cavani estava no PSG e é disputado por alguns dos principais clubes do mundo. O grande ponto é que essa informação não se confirmou, mandei mensagem para o Romildo Bolzan, também falei com o Klaus Câmara, que é o diretor executivo de futebol do Grêmio, e os dois asseguraram não haver acordo, não haver nem sequer negociação. Romildo chegou a dizer que o Cavani ganha, ou o que o Cavani pede, é algo equivalente ao que ele paga para todo o elenco do Grêmio, não é bem por aí. A pedida do Cavani hoje gira na casa dos 8 milhões de euros, ou mais ou menos 50 milhões de reais. Isso por temporada livre de impostos. 50 milhões de reais dividido por 13 e a gente está falando de um salário próximo a 4 milhões de reais por mês. A folha do Grêmio é certamente bem superior a isso. Bate algo na casa dos 12 milhões de reais. Mas, de qualquer forma, se você trouxer um cara para ganhar 4 milhões de reais, você vai estar fazendo com que o teto salarial do Grêmio seja extrapolado em muito. Hoje, os jogadores que mais ganham no Grêmio faturam na casa dos 750 mil reais. Então, de acordo com o Grêmio, não há possibilidade de o Cavani ser contratado e parece que esse mal entendido em relação à informação nasceu por conta da ida do diretor jurídico do Grêmio ao Uruguai. O nome do diretor jurídico é Nestor Rain, ele tem negócios no Uruguai e foi resolver essas questões particulares dele. Alguém tentou contato com o Nestor, começou a conversa e aí a linha caiu. E essa pessoa que conversava com o Nestor a respeito do Cavani, ao perceber que a linha caiu, entendeu que o Nestor estava querendo esconder o jogo. Foi a partir daí que surgiu a notícia de que o Cavani seria reforço do Grêmio. O Grêmio continua assegurando que não é verdade e, ao que parece, faz todo sentido, até porque o Cavani tem ótimas propostas de vários clubes grandes. Ele negocia, por exemplo, com a Juventus da Itália, com o Napoli também da Itália. Tem sondagens do Atlético de Madrid, da Roma, do Benfica, de times da Major League Soccer. O que não faltam são ofertas pelo atacante uruguaio. A sexta-feira também foi agitada nas redes sociais dos torcedores corintianos por causa da promessa feita por André Sanches de 2 bombas no mês de outubro. Não sei como é que surgiu a possibilidade de que uma dessas bombas seria a contratação do Renato Augusto, meio atacante de 32 anos de idade, que passou com sucesso pelo Corinthians e que está atualmente no Beijing Goa. Até mandei mensagem para o Renato Augusto para tentar pegar um pouquinho mais de detalhes. Queria te contar que desde que a competição lá na China voltou, ele tem sido muito mais reserva do que titular. O time dele já entrou em campo 5 vezes, foram 2 partidas como titular e 3 como reserva. Nessas 2 que ele começou como titular, só em uma delas ele acabou, ele jogou os 90 minutos. Mas isso tem mais a ver com a necessidade de ele readquirir a condição física, passou um longo tempo parado, ele se apresentou depois do que vários companheiros, então ele ainda está atrás do melhor ritmo de jogo. O contrato do Renato Augusto com o Beijing Goança termina em dezembro do ano que vem. Ele segue sendo peça extremamente importante. Salário acima dos 2 milhões de reais. E eu ouvi de uma pessoa importante do departamento de futebol do Corinthians que não há possibilidade. Hoje o Corinthians não tem caixa para fazer um investimento desse. Primeiro porque o Beijing Goan não liberaria. Depois porque o Corinthians não seria capaz de bancar perto do salário que o Renato Augusto tem na China. Se o Corinthians for fazer alguma loucura em busca de um reforço, não será para um meia atacante que joga centralizado. A busca do Corinthians hoje é por um jogador de velocidade pelo lado do campo, mas aí precisaria ser uma ótima oportunidade de negócio, uma ótima oportunidade de mercado por alguém que fizesse bastante barulho, não só em campo, mas também fora dele. Vale a lembrança de que teremos eleição para presidente no dia 28 de novembro e qualquer contratação de peso a partir de agora certamente pode ser capitalizada pelo Duílio Monteiro Alves, que será o candidato à presidência pelo Grupo da Situação. Para fechar, quero te contar como é que o Flamengo se tornou o clube mais odiado do país em eleição feita nas redes sociais ao longo dessa sexta-feira. Se você costuma acessar o Twitter, deve ter percebido que o número 1 acompanhado do nome do Flamengo esteve nos Trending Topics durante a maior parte do dia. Isso porque torcedores, em tom de brincadeira, decidiram fazer a eleição do time mais odiado do país e aquele que foi mais votado foi justamente o Flamengo. Motivos não faltam para toda essa ira dos torcedores adversários.
Flamengo é o clube mais popular do país, isso não se discute, mais de 40 milhões de torcedores. É também aquele que é mais rico, faz algum tempo, ultrapassando o Palmeiras e sendo aquele com maior capacidade para investimentos. Para completar, ainda tem vencido tudo dentro de campo, Libertadores, Brasileiro, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, enfim. Não faltam títulos nos últimos meses para o Flamengo. Foi em meio a esse contexto que torcedores de outros times acabaram elegendo o Flamengo como mais odiado. Torcedor rubro-negro não pareceu se importar muito com essa história e tratou de classificar todos os outros como antes, secando o Flamengo. Antes de encerrar o assunto, queria que você usasse o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dessa história. Se fosse torcedor flamenguista, certamente eu estaria curtindo essa história de clube mais odiado. Acho que a gente só incomoda quando a gente faz sucesso, quando a gente é capaz de fazer barulho. Se não fosse assim, em outros tempos, naquela época em que o Flamengo fingia que pagava e os jogadores fingiam que jogavam, certamente o Flamengo não estaria nesse topo dos mais odiados do país. Então, se outros times odeiam, é porque o Flamengo incomoda. Acho que o torcedor rubro-negro tem motivo para estar feliz da vida com o seu clube. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo e de forma bem rápida. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho, que também está aí perto, porque a partir daí você passa a receber notificações de todo vídeo novo que eu fizer ou live. Para fechar, queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.